então agora nessa aula darmos continuidade ao conteúdo da unidade 1, no qual a gente vai então estar abordando as vantagens e barreiras do planejamento. Bem, conhecer a importância, a finalidade e as características do planejamento é fundamental para uma organização. Só assim o gestor se sentirá preparado para motivar a sua equipe e também sensibilizá-la sobre a necessidade de organizar um planejamento com base em um bom diagnóstico, como a gente viu na aula passada, acerca da unidade de informação. As vantagens são muitas quando se faz isso, né? E resultarão em vários benefícios a curto, médio e longo prazo, compensando todo o tempo e energia que são gastos nesse processo. Almeida explica que o planejamento reduz custos, ao mesmo tempo que tira proveito das oportunidades. À medida que o profissional da informação analisa, de uma perspectiva estratégica, as ameaças e as oportunidades do ambiente externo e também interno, ele estará definindo objetivos com mais segurança e também tomando decisões que afetarão o futuro dos serviços com maior grau de certeza quanto a atingir aqueles objetivos. Bem, então a gente falou duas palavrinhas mágicas, né? E que é eficácia e eficiência. Qual a diferença entre elas? Bem, a eficiência é uma medida individual que se relaciona a fazer coisas de maneira adequada, reduzindo custos e cumprindo deveres. Já a eficácia é uma medida global que envolve fazer aquilo que precisa ser feito, maximizando os recursos e também aumentando os resultados. A soma, então, desses dois fatores, eficácia e eficiência, vai, então, resultar na efetividade, que, por sua vez, é a conjunção dessas duas, ou seja, para um planejamento ser efetivo, ele precisa ser eficaz e eficiente. Esse, então, é um modelo adotado, então, de Oliveira. Bem, dessa forma, então, a gente vai, quando a gente deseja atingir a efetividade, o que a gente busca com isso? Alcançar os objetivos que são traçados pela organização. Para obter eficiência e eficácia no alcance deles, é preciso fugir da improvisação, buscando a construção de processos sistematizados. Também a gente busca melhorar a comunicação com a equipe, obtendo consciência coletiva, motivação, maior capacitação e comprometimento de todas as pessoas que estão ali envolvidas. Outra vantagem também do planejamento é conhecer melhor os ambientes interno e externo da organização, propiciando maior contatos com os concorrentes, o que gera então mais produtividade e sucesso no alcance desses objetivos. Outra vantagem é alcançar melhor desempenho, maior flexibilidade, agilidade e equilíbrio na tomada de decisões que são pautadas em critérios estabelecidos e processos transparentes. Por serem tomadas antecipadamente, as decisões são baseadas em informação e obedecem a critérios objetivos, conforme defende Almeida. Isso evita, que elas se apoiem em empirismos, bem como em variáveis subjetivas e instabilidades da cultura organizacional, o que compensará incertezas e mudanças que possam ocorrer na instituição. Maximiano, ainda dentro desse aspecto, explica que as decisões não programadas são preparadas uma a uma, para atacar problemas que as soluções padronizadas não conseguem resolver. São as situações novas que a organização está enfrentando pela primeira vez e admitem diferentes formas de serem resolvidas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Bem, outras vantagens ainda do planejamento é que o planejamento auxilia no controle de ações e de indicadores para avaliação dessas ações, permitindo que elas sejam corrigidas a fim de atingir os objetivos propostos. Outra vantagem ainda é que se evita a duplicação de recursos e esforços da equipe, gerando então maior motivação e engajamento das pessoas e fazendo com que cada um se sinta responsável por sua parte e conheça o todo, para poder então colaborar e contribuir com o alcance dos objetivos. Ainda segundo Drucker, quando a empresa traça objetivos e metas e busca alcançá-los, ela tem claramente definido por que existe, o que faz e como faz e aonde quer chegar. Já, segundo Kotler, o segredo das empresas bem-sucedidas no mercado se deve ao fato de praticarem frequentemente a arte do planejamento.
Bem, então aí estão envolvidos alguns princípios do planejamento. Por exemplo, o primeiro princípio é o participativo. O principal benefício, então, do planejamento não é o seu resultado final, ou seja, o plano, mas o processo desenvolvido. Nesse sentido, então, o papel do responsável pelo planejamento não é simplesmente elaborar esse planejamento, mas sim o quê? Facilitar o processo da sua elaboração pela própria empresa. E esse, então, planejamento deve ser realizado pelas diversas áreas pertinentes ao processo. Um segundo princípio envolvido no planejamento é o quê? É o coordenado, o qual aborda que todos os aspectos envolvidos devem ser projetados de forma que atuem de forma independente, interdependente, pois nenhuma parte ou aspecto de uma empresa pode ser planejado eficientemente se o for de maneira independente de qualquer outra parte ou aspecto da empresa, né? Ou seja, esses aspectos eles devem estar relacionados. Um terceiro princípio do planejamento é o princípio integrado, que defende que os vários escalões de uma empresa, principalmente aquelas empresas de médio porte ou grande porte, devem ter seus planejamentos de forma integrada. Nas empresas voltadas para o mercado, nas quais os objetivos empresariais dominam, né, os de seus membros, geralmente os objetivos são estabelecidos de cima para baixo. E os meios para alcançá-los são o contrário, né, de baixo para cima, sendo então este último fluxo usualmente invertido em uma empresa cuja função primária é de servir a seus membros. E um quarto princípio do planejamento é o princípio permanente, que então impõe uma condição, né, que é exigida pela própria turbulência do ambiente empresarial, pois nenhum plano mantém seu valor e utilidade com o tempo. Bem, dessa forma, então, depois de ver os princípios, a gente tem observado, então, que o principal benefício do planejamento não é o plano, mas sim todo o processo que deve ser realizado por todos os envolvidos e projetado para que as pessoas ou os setores, né, atuem de forma interdependente e integrada. Corroborando com Oliveira, Certo, um autor, né, afirma que um programa vigoroso de planejamento produz muitos benefícios. Primeiramente, ajuda os gerentes a se orientar para o futuro. Em um segundo lugar, um programa de planejamento bem concebido aumenta a coordenação da decisão, pois impulsiona os gerentes a coordenar suas decisões. Em terceiro lugar, o planejamento enfatiza os objetivos organizacionais, uma vez que os objetivos são um ponto de partida para o processo de planejamento. Entretanto, alguns obstáculos podem interferir diretamente no planejamento, tornando-se barreiras que devem ser propostas pelo gestor e sua equipe. A seguir, então, nós vamos detalhar alguns dessas barreiras, desses obstáculos. Bem, o primeiro deles, então, é a falta de conhecimento sobre o cliente. No caso das unidades de informação, fatores como a falta de conhecimento sobre o cliente ou sobre o usuário podem dificultar o processo de planejamento. Daí a importância do estudo de usuários e de comunidades nesse processo, para identificar o ambiente de atuação da organização, além do perfil das unidades dos clientes, das necessidades dos clientes, perdão. De acordo com Figueiredo, o estudo de usuário é concebido como sendo uma investigação feita para saber se a necessidade informacional dos usuários está sendo satisfeita de maneira adequada. São necessários também para ajudar a biblioteca na previsão de demanda ou na mudança da demanda de seus produtos e serviços. Os estudos de usuário, então, eles têm o objetivo de agrupar informações que permitam identificar e estabelecer o perfil, as necessidades, as características, os interesses e os hábitos de informação dos usuários reais e potenciais de uma unidade de informação. Por exemplo, os estudos de usuários permitem que os bibliotecários programem melhorias em vários aspectos do serviço que oferecem, como, por exemplo, o acervo da biblioteca, o espaço físico da biblioteca, a prestação de serviços que ela oferece, a capacitação da equipe, a adequação dos recursos que ela possui, a segmentação do mercado e ainda entre outros benefícios. Trata-se de um importante instrumento de gestão para o bibliotecário tomar decisões e poder, então, estabelecer ações a curto, médio e longo prazo. Rosados e Piffer defendem que, em meio à imprevisibilidade do mercado e à concorrência, faz-se necessário um conhecimento cada vez maior do ambiente externo e da organização, e também de seu consumidor.
Para isso, as organizações necessitam recolher informações úteis sobre o mercado e analisá-las para tomarem as decisões corretas. O mesmo, então, deve acontecer nas unidades de informação ao pensarem no planejamento. Ou seja, a falta de um bom conhecimento sobre os clientes pode representar uma barreira para a consecução dos objetivos traçados. Figueiredo explica que, até a década de 1940, a realização da maioria dos estudos de usuário tinha o intuito de agilizar e aperfeiçoar serviços e produtos ali das bibliotecas. Já a partir da década de 1990, a ênfase passou a ser nos modelos comportamentais e de satisfação do usuário, para melhorar os serviços e produtos de informação, comprovando que houve uma inversão bastante benéfica na importância dispensada a esses estudos no século passado. Bem, um segundo obstáculo que se impõe ao planejamento é a cultura organizacional, problemas estruturais e estilos gerenciais de uma organização. Vergueiro e Castro e Filho apontam como dificuldades na gestão de pessoas, mas veremos que são obstáculos também para o processo de planejamento. O primeiro, então, que a gente observa é o que? Os problemas estruturais, que podem estar relacionados à falta de um orçamento próprio para responder às necessidades administrativas, ao espaço físico e às instalações, até por vezes inadequadas, em que as unidades de informação estão localizadas. Terceiro, a existência de equipamentos insuficientes e defasados, entre outras limitações dos mais diferentes tipos. Ainda, se podem situar a ausência de políticas de capacitação, planos de carreira e incentivo para que os funcionários se qualifiquem, atualizem seus conhecimentos e desenvolvam novas habilidades, que também se apresentam como barreiras estruturais que interferem diretamente na elaboração e implantação de um planejamento eficiente e eficaz. Bem, já a cultura organizacional, como também se apresentando como um obstáculo ao planejamento, ela é formada por valores, comportamentos, crenças e normas que norteiam os membros de uma organização e interferem na identidade da instituição. Vergueiro e Castro e Filho explicam que os elementos simbólicos nas organizações são essenciais na prescrição de atribuições e validação de normas e regras, criando uma visão comum a todos os envolvidos. Esses valores eles podem ser fracos ou fortes, favorecendo ou prejudicando a organização e gerando interferências nos comportamentos dos indivíduos, que, por sua vez, podem gerar ou não a eficiência esperada pelos gestores. A cultura organizacional, então, determinará como as pessoas agirão e interagirão no ambiente, como as coisas, então, ali vão estar funcionando, se estabelecerá a filosofia administrativa, os princípios éticos, as normas e regras que envolverão os grupos e os comportamentos, conforme explica, então, Chiavenato. Seus efeitos da cultura organizacional nas unidades de informação podem ser identificados em aspectos comportamentais de diferentes tipos, tanto na realização entre os membros da equipe, quanto também no modo como se relacionam com os clientes ou os seus usuários. Independente da cultura organizacional, cada instituição deve propor condições para a formação de grupos coesos, líderes com autoridade, além também de um ambiente que possibilite a motivação dos colaboradores e o estímulo à qualidade na prestação de serviços. Bem, um terceiro obstáculo que a gente observa é a existência de diferentes estilos gerenciais, os quais influenciam no comportamento das pessoas e na cultura organizacional. Almeida estudou os estilos e tipos de gerência e cita pelo menos duas teorias, as quais ele denomina como X e Y, que os afetam. O que a gente observa então pelo diagrama aí, que a teoria X, leva as pessoas a fazerem exatamente aquilo que a organização pretende, sem considerar suas opiniões ou objetivos pessoais. E dentro dessa teoria, o administrador acha então que ele não deve confiar nos trabalhadores. Ele acaba agindo sozinho, Seu princípio fundamental de organização é o da direção e o controle por meio do exercício da autoridade. Ele se impõe, então, dentro desse estilo gerencial. Já a teoria Y, ela, então, mostra que, vem, então, abarcando que os funcionários são aqueles que podem gostar de trabalhar e ter iniciativa própria dentro daquela instituição. Já o administrador, ele delega, ele compartilha, ouve, cria uma atmosfera democrática de trabalho e oportunidades. Ele não trabalha sozinho, leva sempre em conta a equipe. Então, a tendência desse estilo de administrar é criar um clima de respeito, de confiança, de participação, fazendo com que os funcionários respondam com iniciativa e tenham prazer em trabalhar, o que acaba, então, por gerar um aumento na produtividade.
Essas teorias e tipos de gerência, né, a gente observa ali que, na teoria X, as pessoas fazem exatamente aquilo que a organização pretende, independentemente de suas opiniões ou objetivos pessoais. Enquanto que na teoria Y, né, os funcionários, né, demonstram gostar de trabalhar ali e têm iniciativa própria. O administrador delega, compartilha e ouve as pessoas. Levando-se em conta, então, esses dois tipos de gerência, em uma unidade de informação, a escolha do estilo gerencial deve considerar tanto as competências que o gestor possui, como outras, que precisará desenvolver para desempenhar seu papel como líder e, assim, influenciar de forma positiva a equipe. Isso é essencial para que o estilo de gerência não seja um obstáculo no planejamento da unidade. Um último obstáculo ainda que a gente observa é a ausência de parcerias ou alianças estratégicas com outras unidades e sistemas de informação. Numa biblioteca, uma característica que o gestor precisa desenvolver para obter sucesso ao planejar é a capacidade de estabelecer essas parcerias e alianças com sistemas de bibliotecas, outras unidades de informação e demais pessoas e organização envolvidas, porque essa competência irá facilitar o efetivo alcance dos objetivos propostos. Dantas, Maias, né, e Spuidit discorrem sobre a importância do estabelecimento de parcerias e alianças estratégicas para a melhoria na qualidade da prestação de serviços de unidades de informação. Os autores defendem que essas medidas visam a ampliação dos recursos oferecidos e serviços prestados, bem como também podem auxiliar na busca da sustentabilidade. Segundo eles, ao promover serviços para disseminar e mediar a informação, o gestor da biblioteca deve estar atento às características dos serviços, ao perfil e necessidades dos clientes ou usuários e aos recursos de que dispõe para gerenciar. Esses recursos eles podem ser obtidos por meio de parcerias e alianças estratégicas que devem ser firmadas pelo gestor para promover maior qualidade na prestação de serviços de uma unidade de informação. O estabelecimento, então, dessas parcerias ajudará a atingir as metas e objetivos propostos no planejamento, diminuindo a quantidade de barreiras para a execução dos planos. A maioria das bibliotecas tem parcerias informais, que contribuem para a melhoria dos processos institucionais, a troca de experiências e vivências profissionais, bem como também o gerenciamento dos recursos e o aumento da qualidade na prestação dos serviços aos clientes ou usuários. É evidente que, diante de um mercado cada vez mais competitivo e da escassez de recursos financeiros para a gestão das unidades de informação, é importante desenvolver parcerias e alianças para alcançar as metas de um planejamento, ampliar a gama de serviços e produtos de informação e também melhorar a prestação de serviços oferecidos, visando criar diferenciais competitivos para as unidades de informação. Muitas bibliotecas e centros de documentação estão se organizando em sistemas e redes, né, para promover maior cooperação de serviços, acervos e infraestrutura, a fim de atender às necessidades dos clientes e otimizar recursos. Bem, dessa forma, então, a gente finaliza o conteúdo dessa unidade e na próxima aula a gente vai iniciar o conteúdo da unidade 2, na qual estudaremos os instrumentos aplicados ao planejamento e sua tipologia. Até mais!